receba a serva de Deus. Aleluia. Bom dia, igreja. Que a paz esteja com todos. Tudo bem com vocês? Tem que decretar, mesmo quando as coisas não tá legal no geral, mas a gente não decretar todos os dias, vai ficar tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei aonde eu deposito a minha fé. Então, quando alguém nos perguntar, tá tudo bem? Está tudo bem, porque eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Jó. Jó, capítulo 1. A versão que eu vou ler é exatamente essa que está aqui no telão, que é a versão NVT. Você pode acompanhar comigo. Vamos ler o livro de Jó. Amém? Vamos lá então. Havia um homem chamado Jó, que vivia na terra de Uz. Ele era íntegro e correto, temia Deus e se mantinha afastado do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 juntas de jumentas. Também tinha muitos servos. Na verdade, era o homem mais rico daquela região. Os filhos de Jó se revezavam em preparar banquetes em suas casas e convidavam suas 3 irmãs para celebrar com eles. Quando terminavam os dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. Levantava-se de manhã bem cedo e oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática habitual de Jó. Pode manter aberto que nós vamos focar ali daqui a pouco um pouquinho. Então vamos orar. Deus querido, nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Nós estamos aqui porque nós queremos mais do que vir à igreja, nós queremos ser a igreja, nós queremos viver a igreja e nós queremos sentir o Teu poder. São tempos difíceis e nós viemos buscar na casa do Pai o alento necessário para a nossa fé ser renovada e saímos daqui renovados, Senhor Jesus. Então usa a minha vida, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas iniquidades, as nossas fraquezas. Nós entregamos agora no seu altar, aos pés da cruz, e pedimos agora que toda ignorância, tudo que é ruim, tudo que, Senhor Jesus, todo espírito de atrapalho, saia deste lugar. Nós ordenamos que o Senhor leve para um lugar bem longe tudo que é ruim, Senhor amado. Usa a minha vida e abra o entendimento do teu povo, porque nós estamos aqui para aprendermos juntos a tua palavra. Pai, sê conosco, Espírito Santo, leva a nossa oração a Jesus. Sê conosco, anjos do Senhor, passeiem ao nosso redor, fiquem conosco, nos protegendo. Obrigado por esse momento de culto que nós vamos dar a Ti agora, Senhor. Sê conosco, Senhor Jesus. Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Amém? Pode se assentar? Ontem foi o Dia Internacional da Família. E eu quero falar de família. E eu ia começar falando antes de missões. E o pastor Orley falou exatamente o que eu ia falar. Porque nós estamos no 3º domingo. E é algo, gente, que nós precisamos criar a cultura de entender o culto de 3º domingo. Todo 3º domingo é culto de missões. Por exemplo, nós recebemos, a nossa igreja é extremamente organizada. Nós temos uma secretaria de missões, nós temos pessoas que mandam o tema para a gente trabalhar. E o tema que vai ser trabalhado no GMC, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe quem eu sou, né? É a líder, a pastora do Ministério Infantil da igreja. E nós vamos trabalhar povos ribeirinhos, hoje, com as crianças à noite no Ministério Infantil. Que foi o tema que foi proposto para a gente pela Secretaria Geral de Missões, lá que cuida de todos os temas que nós trabalhamos. E eu conheço alguns pastores, eu tive a oportunidade de conhecer pastores que trabalham com ribeirinhos. Então eu vou corroborar o que o pastor Orley falou. A nossa oferta sustenta famílias.
A nossa oferta no terceiro domingo está abrindo igrejas em lugares que vocês não imaginam, lá nos lugares mais das extremidades do Brasil. Como nós vamos falar hoje dos povos ribeirinhos, eu convido você a entrar depois no canal da Quadrangular Oficial, da Quadrangular Nacional, o BR4, e ver o vídeo que foi feito lá com as comunidades ribeirinhas. E quando a gente assiste aquilo, a gente sabe que a nossa ofertinha ali, de terceiro domingo, chegou lá e sustentou uma família, sustentou pessoas, sustentou igrejas. É tão legal, renova a nossa fé. Então, tenha sempre em mente isso. A tua oferta de terceiro domingo é para abençoar pastores dentro e fora do Brasil. Amém? Então, voltando a falar sobre Jó, a parte ali do 5 me chama muita atenção, que diz assim: Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-los. E eu estou vendo, tem crianças minhas aqui essa manhã, conheço muitos aqui que são avós, são pais. E eu fui criada dentro dessa igreja. Aliás, semana que vem eu vou fazer 39 anos que eu estou aqui. 39 anos. Eu fui da primeira geração de GMC da igreja. Fomos. Eu vou olhar e vou falar com as minhas cúmplices assim, fomos da primeira geração de GMC da igreja. Fomos da primeira geração que a gente não chamava de juniores, chamávamos de juvenis. Fomos que eu estou falando para minhas colegas aqui, tá, gente? As campas aqui, que a gente foi criada tudo junto, de adolescentes. E nós temos, toda vez que eu converso com as meninas, ou então que eu converso com as meninas do pastor Jorge, com a Juliana, que está sempre aqui com a gente também, nós pensamos muito parecidos, né, no que se diz ao tocante de igreja. Como nós fomos criadas. Como nossos pais investiam em trazer a gente para a igreja. Gente, não existia o cultinho à noite, ele era de manhã, o culto infantil. E não se perdia por nada. Por nada. Eu sou da época dos ursinhos das boas novas servindo a Jesus, que é algo que não existe mais dentro da Quadrangular, mas era algo de incentivo para trazer crianças para a igreja. Gente, crianças está no coração de Deus e está no coração da Quadrangular. Porque quando a nossa fundadora, para quem não conhece a história da Aimee, a nossa fundadora foi morar com o esposo dela na China, e ele acabou morrendo lá e tal. Enquanto ele pregava, ela cuidava das crianças. Há muitos relatos e fotos, e eu fui atrás, como uma boa missionária de crianças, fui atrás e tem fotos dela com crianças. Porque crianças estão no coração de Deus. É deles o reino dos céus. E nós precisamos falar sobre família. Sabe por quê? Porque a pandemia, infelizmente, revelou coisas ruins dentro das casas. 80% de divórcios acontecendo durante a pandemia. Não é culpa da pandemia. A pandemia só revelou que as pessoas se amam em horário comercial. Porque quando elas se encontram depois, elas não se amam. Se elas tiverem que ficar o dia inteiro juntas, elas repensam o que é amor. E sabe o que mais me preocupa como professora? É a geração, que o diabo está conseguindo fazer as nossas crianças terem raiva de escola, por causa do EAD. As crianças não gostam. E essa geração está me preocupando, porque é uma geração que está com 7, 8 anos, não sabe ler, não sabe escrever, e pior, não sabe interpretar o que leem. E uma geração que não interpreta o que lê, cai na lábia de um falso profeta. Olha como é perigoso que nós estamos passando. Você que é pai, você que é vovô, que está passando com essas crianças, peça para Deus ativar em seu coração paciência, mas ajude na alfabetização.
não passo muito tempo com as crianças, mas eu passo os cultos de quinta e de domingo. E no domingo nós ensinamos a palavra, e na quinta nós fazemos uma gincana em cima do que foi ministrado aos domingos, para saber se eles reteram aquilo. E a gente faz um jogo, que a gente aprendeu muito tempo atrás, chamado jogo de espada, que aprende a manusear a Bíblia. O jogo de espada você fala lá, por exemplo, João 3,16, a criança que achar primeiro, levanta e lê. Eles aprendem o que é Velho Testamento, o que é Novo Testamento, o que são os profetas maiores, o que são profetas menores, o que são evangelhos, Pentateuco, nessa brincadeira. E a sede que as crianças têm de olhar as letrinhas e ler é muito grande. Só que elas falam, eu não sei ler porque a minha mãe não tem paciência comigo. É isso que a gente tem ouvido. E vocês sabem que as crianças contam tudo para a gente, né? Elas contam tudo para a gente. Elas contam tudo. Invista nos seus filhos, porque é deles o reino dos céus. São teus filhos e os teus netos que estão preparando a volta de Jesus Cristo. São teus filhos e teus netos que vão ter que se posicionar daqui a alguns anos, nem muitos anos, gente, porque nós já estamos vivendo novamente rumores de guerras. Nós temos que orar muito por Israel. É a terra onde nasceu o nosso Messias, o nosso Jesus. E nós temos que orar pedindo para que Deus proteja. Olha tudo que vocês estão vendo e o que os filhos e netos de vocês vão ver. Você já parou para pensar que daqui 30 anos ou menos, eu preguei semana passada para os adolescentes, eu falei, gente, daqui 10 anos, vocês são os novos pastor Orley, pastora Gisele, pastora Marlene, pastor Nelson, vocês são os que vão renovar a igreja. Se vocês não estiverem prontos, posicionados, vai ser muito fácil derrubar a igreja. Nós precisamos investir em nossos filhos. E como é que começa isso? Começa com educação. Primeiro conosco, depois com eles. Quando vou ser bem sincera para vocês, quando você não gostar de alguma coisa que você ouviu no altar, não comente com teu filho. Sabe por quê? Porque um dia ele vai estudar adolescente e vai jogar isso na sua cara. Não faça isso. Se você não gostar de alguma coisa que você ouvir aqui, conversa com o seu esposo, com a sua esposa no quarto, alguma coisa que você não concorda, que a gente às vezes fala, normal, aqui é todo mundo humano, às vezes você não vai concordar com o que eu falo, não vai concordar com o pastor X, Y, Z vai falar, mas não fale isso na frente dos seus filhos. Se você for ver a história, gente, de mulheres muito importantes hoje na nossa nação, de outras denominações, elas tem filhos que elas perderam para o mundo, e nos testemunhos elas contam, eu perdi minha filha para o mundo. Grandes mulheres, gente, pastoras, conferencistas, falando, eu perdi minha filha ou meu filho para o mundo, porque eu não concordava com algumas coisas, às vezes falava demais na mesa, na hora do almoço, de um jantar, e meu filho e minha filha cresceu ouvindo eu falar aquilo, e ela se rebelou contra a igreja. O que nós falamos, o nosso posicionamento dentro de casa, molda uma geração. E vou dizer que você tem plano para os seus filhos, Deus tem plano para os teus filhos, mas não se esqueça que o diabo também tem. Ele só está esperando uma brecha para entrar na educação e destruir tudo que você sonhou para o teu filho e para a tua filha. Jó era preocupado com os filhos deles. Os filhos dele gostavam de festa. A Bíblia diz que eles se revezavam. Então, olha o tanto de filho, se revezando, fazendo festa. Lembrando que naquela época ali, as festas duravam muito tempo. Não era festa de um dia. As festas eram tipo festa de polaco, tinha repique. E era festa, 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 festa. Quando terminava o período de festa, ele acordava os filhos dele de manhã e falava, vamos fazer um holocausto e pedir perdão ao Senhor.
ele ensinava os filhos dele a amarem a Deus sobre todas as coisas. E ele só imaginava, a Bíblia diz assim, que Jó pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado ao Senhor, pode ser, mas eu não vou pagar para ver. Nós vamos levantar o holocausto, nós vamos levantar um sacrifício, nós vamos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. Nós estamos vivendo tempos difíceis, muito difíceis. Só que a igreja tem que se levantar. Nós, gente, nós somos um pilar hoje na nação. A igreja hoje é um pilar da nação. A igreja hoje, gente, eu vou falar pela realidade que estou vivendo. As crianças que estavam vindo antes da pandemia, eu vou chamar já de pós-pandemia, porque a gente já está, graças a Deus, saindo da fase, pior do que a gente já viveu. São crianças novas que eu não conhecia. A igreja está cheia de novas famílias. Pessoas que vieram nos procurar, pessoas que vieram procurar a igreja, porque estão entendendo que o Senhor Jesus é a cura. Que estão entendendo que precisam criar filhos debaixo de uma santidade. A igreja está cheia de famílias novas, glória a Deus por isso. Eu estou com 50% das crianças que já eram nossas, e 50% de crianças novas, que eu estou ainda decorando o nome, estou conhecendo mãe, e eu fico muito feliz em ver que a igreja está cumprindo as suas metas. Nós conseguimos, gente, há um ano atrás, sabe como é que era filmado os cultos? Com o celular do pastor Orley. Ficava o celular dele aqui, o celular da Carol ali, o da Dayara aqui, o da Paulinha, e era assim que nós filmávamos o culto. Hoje você tem um culto de qualidade. Hoje tem meninas que foram treinadas. Hoje a igreja investiu para que quando você não puder vir à igreja, você ter um culto de qualidade em sua casa. A igreja está investindo, porque nós sabemos que a palavra precisa ir. A palavra precisa chegar. E eu convido você que está nos assistindo em casa. É legal ficar em casa? É legal. Às vezes está aí tomando teu café da manhã com o celularzinho, mas é mais legal estar aqui dentro. Vamos dizer um aleluia bem forte para eles escutarem em casa? Vamos lá, aleluia! Estar em casa é bom, tomando café com o celularzinho, mas estar aqui, mesmo que a gente não possa se abraçar, que não é o que a gente quer, a gente vê as pessoas e a gente fala, mas estar aqui não é tão bom? Não é bom estar na casa do Pai? Aqui é a casa do Pai, aqui nós somos sempre bem-vindos. Não se esqueça, gente, que o diabo tem planos para o teu filho, e que nós precisamos ensiná-los a gostar da Bíblia. É em casa, não é a tia Gi ou a tia Lenise no Junior que ensina a Bíblia. É em casa que você ensina a Bíblia para o teu filho. É em casa que você ensina para ele os versículos base. 2 Timóteo 2,15. Procura a amizade de Deus aprovado. João 3,16. Hebreus 13:8. Gente, esses versículos chaves, é em casa que vocês ensinam. Nunca diga perto do teu filho, eu não gosto de ler. Porque provavelmente você não gosta de ler porque você veio de uma família que não lia também. Quebre paradigmas, compre Bíblia para o teu filho. Incentive ele a ler a Bíblia. Incentive o seu filho a ser gentil. Vocês todos acompanharam o que aconteceu em Santa Catarina 15 dias atrás. O diabo conseguiu o que ele queria naquele momento. Ele usou a vida de um rapaz de 18 anos, entrou numa escola e matou 3 crianças e 2 professoras. Semana passada na Rússia, um rapaz entrou na escola e matou mais de 10 crianças. Porque o diabo odeia a família, porque um dia ele já pertenceu à família de Deus, e ele não pode pertencer mais. Mas nós pertencemos, ele tem inveja do que nós temos com Deus. Nós temos uma família. O diabo não tem, ele não quer que você tenha. O diabo não quer que você tenha ministério, porque ele não pode ter.
Ele quer que você tenha sofrimento e dor. Mas nós fazemos parte da família de Deus. Deus é um Deus de família. Ele se manifesta como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é um Deus de família. Há 300 anos atrás, eu sou professora de inglês, então eu trabalho muito com cultura inglesa, americana. Há 300 anos atrás houve a guerra da secessão nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm esse nome, gente, porque eles eram antes desunidos. Eles eram praticamente estados do norte e estados do sul. E a história que eu vou contar para vocês agora é uma história real. Vocês podem procurar o filme. Fala sobre um vendedor de armas. Esse vendedor de armas, ele sabia que havia rumores de guerra entre o sul e o norte dos Estados Unidos. E ele é um vendedor de armas. Como um bom vendedor, ele precisava o quê? Vender. Então ele chegou lá para o pessoal do sul e falou: povo do sul, o povo do norte está armado até os dentes. Mentindo, porque ele queria vender. Aí o povo do sul fez o quê? O norte vai nos atacar. Compraram as armas. Aí ele foi lá, pegou a nota fiscal, né, do sul, levou lá para o norte e falou: olha aqui, ó, compraram armas, vão atacar vocês. E o norte se armou. Nenhum atacou o outro. Mas ele precisava vender o que agora? As balas. Compraram-se armas, agora preciso vender as balas. O que ele fez? Ele contratou uns 10, 20 homens, colocou numa fronteira e mandou esses homens darem tiros para cima. O norte entendeu que o sul estava atacando e vice-versa, e começou a guerra da secessão. Por causa disso, gente, isso é uma história real. O sul e o norte dos Estados Unidos entraram em guerra, porque um homem queria levar vantagem e vendeu armas. E nós temos que chamar o vendedor de armas para a guerra, porque o vendedor de armas, espiritualmente hoje falando, é o inimigo. E ele quer vender armas na tua família. Ele quer vender armas, ele quer vender a melancolia, dizendo que você está triste e depressivo, que a pandemia mexeu com a sua cabeça, que você é uma pessoa triste e depressiva, que os seus filhos são depressivos e tristes. Outra arma que o vendedor de armas quer vender é o silêncio. Não vamos falar sobre o assunto, que ele se resolve. Não. Problemas precisam ser sentados, debatidos e resolvidos em família. Não é em silêncio que se resolve problemas. É no silêncio que o inimigo ataca. Por quê? Porque a gente começa a colocar minhocas na nossa cabeça, e é assim que casamentos acabam, e é assim que relações de pai e filho se parte. É preciso conversar, sim. Hora da refeição é a hora de todo mundo estar sentado juntos à mesa e comer sem celular. Não é hora de celular. O meu pai, olha que há 7 anos atrás os celulares não eram tão tecnológicos como são hoje. Faz 7 anos que o pai faleceu. Ninguém podia levar celular para a mesa. Garanto que o pastor Jorge também não deixa acontecer isso na sua casa. Por quê? Porque é o momento da família. É o momento que você tem para conversar com seus filhos. Como é que foi na escola? Está fazendo atividade? Como é que é a professora? É assim que você descobre os problemas. Sabe por que aquele moço lá em Santa Catarina entrou na escola e matou crianças? Porque ele sofria bullying. E bullying, eu vou dizer como professora, não é brincadeira. Ninguém gosta de ser segregado. Sabe o que é isso? Deixado de lado. Ele foi deixado de lado a vida inteira. Tiraram sarro dele a vida inteira. Se uma mãe tivesse ensinado para o seu filho a sensibilidade de olhar o menino que está sendo segregado, o menino que estão tirando o sarro dele, chegasse na secretaria e falasse: está acontecendo isso com fulano, a escola tomaria medidas cabíveis, e o menino não faria o que fez.
Olha como uma mãe tem o poder de mudar uma geração. Mães, olha o poder que vocês têm. Avós, olha o poder que vocês têm. Ensinar as crianças a ser gentis, a não andar com panelinha. Eu sempre falo isso para as crianças aqui na igreja. A Giovana está ali, que foi minha, sabe disso. Eu falava, não façam panela. Chegou uma criança nova na igreja, agreguem a criança. Pergunta, como é que você está? Como é que é teu nome? De onde que você veio? Né, Léo? A gente fala sobre isso, sabe por quê? Porque quando eu ajudo essa criança a entrar, eu sei que ela não vai sofrer, e ela vai gostar de vir para a igreja, porque ela vai se sentir uma pessoa da família. E o que a igreja é, irmãos? Família. Nós somos uma família. E família tem confusão? Tem treta? Tem, mas nós resolvemos. Nós somos fracos, nós somos falhos. Claro que vai ter problema, vai ter confusão. A partir do momento que você casou, já começa a tua guerra ali. Você vai ter que guerrear pelo teu casamento, até que a morte o separe, ou até a volta de Jesus Cristo. Jesus está voltando. Está nítido. A Bíblia diz que haveria o quê? Doenças, pestes, rumores de guerra. Nós já estamos vivendo isso. Falta pouco para Jesus voltar. Famílias, vamos nos consertar. É preciso pedir e liberar perdão. É preciso sim. Porque o vendedor de armas está vendendo armas espirituais, colocando minhocas na nossa cabeça, dizendo que isso ou aquilo, dizendo que isso é certo e aquilo é errado. Certo é o que a Bíblia me diz que é certo. Se não está na Bíblia, não é certo. Nós precisamos lutar por quem a gente ama. Nós precisamos ensinar essas crianças a ler, sim, gente. Vocês parem para pensar. Você, papai e mamãe, que pode se apertar para colocar no colégio particular, faça isso, pai e mãe. Você que pode pagar uma professora, uma estagiária aí de pedagogia, para ajudar teu filho a ler e escrever, contrate. Essas crianças, é uma geração que o diabo deve estar comemorando, que tem crianças de 7, 8 anos. Gente, com 7 anos antes, a gente já sabia fazer a letra cursiva. A Karen está aqui, que é professora também. Está difícil a situação dos professores, né? Com relação a ensinar as crianças. Presta atenção no que está acontecendo. Quem é teu amigo? O que você está acessando aí? Privacidade, ele vai ter quando casar e sair da casa dele. Enquanto estiver debaixo do seu teto, quem manda é você, pai e mãe. Ah, eu quero privacidade no meu celular. Não, quem pagou pelo celular? Quem que pagou? Foi o pai e a mãe? Pai e mãe tem que saber com quem você está conversando, sim. Quem são suas amizades? Se você tem que olhar na mochila para saber o que está carregando nessa mochila. Quem são seus amigos? Enquanto estiver debaixo do teto do pai e da mãe, é assim que tem que ser. Porque o diabo não está para brincadeira. O diabo não gosta de família e não gosta de criança. Eu sempre falo, eu trabalho na coordenadoria estadual. Eu trabalho com treinamento junto com a minha coordenadora. E eu sempre digo eu viajo o Paraná inteiro falando isso que eu vou dizer para vocês. Se o diabo pudesse matar todas as crianças da terra, se ele pudesse ter esse poder, ele mataria. Por quê? Porque não haveria nenhuma geração para atrair a presença do Senhor. Mas nós estamos aqui, o ministério infantil, o ministério de juniores, o ministério de adolescentes, a igreja, junto com pais e mães, e nós vamos chamar para a guerra o vendedor de armas e falar: na minha família você não toca, porque a minha família pertence ao Senhor. Porque a minha família, porque meus filhos foram apresentados no altar para o Senhor, e filho apresentado a Deus, pertence a Deus.
Invista nos teus filhos, invista nos teus netos, traga eles para a igreja. Ah, não quer, não tem que querer, põe a roupinha. Na minha época não tinha isso não. Na minha época não tinha isso. Na minha época vai trocar de roupa e vai para a igreja, sim senhora. A mãe conta que quando eu tinha 2 anos de idade, eu comecei a dar show para não vir para a igreja. É óbvio que era espiritual. Toda vez que eles me arrumavam para a igreja, o pai ligou para o pastor Ailton, pai do Orley. O pastor Ailton orou por mim pelo telefone. E aqui eu estou. 39 anos. Dedicados à obra do Senhor. Porque teve uma igreja. Olha como, gente, eu sou fruto de uma igreja que investe. De um pai e de uma mãe que traz a gente para a igreja. Eu sou fruto. Meu pai e minha mãe me ensinaram a amar a Deus, ensinaram a amar a Bíblia, ensinaram a amar a igreja. Eu sou falha? Sou. Mas eu nunca desisti de estar aqui. Eu sou fruto de um pai e de uma mãe que ensinaram. Eu sou fruto de uma igreja que ensinou. E o mesmo Deus, a mesma igreja, nós temos os nossos pilares. Eu falei isso no culto dos adolescentes semana passada. A igreja do Evangelho Quadrangular tem pilares. Quais são os pilares da igreja do Evangelho Quadrangular? 3 batidos na porta da graça, campanha de sexta-feira, manhã da bênção, tarde da bênção. Nós temos pilares. E pilares a gente não tira, porque se a gente tirar a sustentação, cai tudo. Mas a geração que está vindo agora, eles não vão poder mexer nos pilares, mas eles vão poder redecorar os pilares. Eles vão fortificar os pilares. Só que isso só vai acontecer se eu ensinar para o meu filho que 3 batidos na porta da graça, se eu tiver fé, eu alcanço a bênção. Eu tenho que ensinar para o meu filho que um culto de libertação é assim, assim, assado. É em casa, gente, que começa. É igual o filho que dá show em supermercado. Você tem que fazer o quê? Você não tem que esperar acontecer alguma coisa para chamar atenção. É antes. É um tratamento que vem antes. Você vai sentar e vai falar: nós vamos ao mercado. Não pode dar show. Você tem que me respeitar, porque assim, assim, assado. E se fizer, não vai mais comigo. Pronto. E água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai entender. Eu sou de uma época, gente, que se eu levantasse da cadeira para ir ao banheiro, eu recebia uma olhada. Sabe por quê? Porque meu pai falava: você não vai à igreja para ir ao banheiro, vai em casa. São coisas que a gente tem que educar as crianças. Nós estamos vivendo a maior crise hídrica dos últimos 50 anos no Paraná. Nós temos que ensinar para as crianças que elas não podem ficar 15 minutos debaixo de um chuveiro, que elas têm que escovar o dente, elas têm que desligar a torneira, que a igreja também está no rodízio. Antes de usar os banheiros da igreja, eu preciso ver se tem água. Tudo isso. Isso é uma coisa que a gente ensina dentro de casa. Não espere o seu casamento estar fracassando para procurar o pastor Rosnei no Ministério de Casais. É antes que procura. Quando está tudo bem que procura, para não ficar mal. Está noivo, vai casar? Nós temos ministério de noivos na igreja. Vocês sabiam disso? Nós temos ministério de noivos. A igreja quer ouvir vocês. Quando vocês quiserem oração, é só mandar no Instagram ou no Facebook da igreja: preciso de oração. E nós vamos encaminhar isso para os grupos de pastores. Se você precisa de algo na área de casamento, nós vamos encaminhar o Rosnei. Se for na área de educar filhos à maneira de Deus, vamos passar para a Sandra e para o Guedes. E assim vai, a gente vai passando. A igreja está aqui para servir. A igreja está aqui para te ouvir, porque nós somos uma família. Nós estamos aqui para sermos membros um dos outros. Nós estamos aqui para caminhar juntos. Nós estamos aqui para decretar hoje que a nossa família é do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para decretar que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos pertencem ao Senhor Jesus.
E que o vendedor de armas, que o inimigo não tem poder para chegar perto da saúde, do intelecto dos nossos filhos. E nós temos que celebrar a família todos os dias, porque Deus sacrificou o único filho que Ele tinha, em nosso favor. Mesmo a gente sabendo, a gente se olha no espelho e fala: eu não mereço. Já parou para pensar nisso? Que a graça nos alcançou e a gente não merecia, mas Ele nos ama porque Ele tem ciúmes da gente. Ele quer a gente pertinho dEle. Ele quer ver os nossos filhos pertinho dEle. Ele quer ver você trazendo teus filhos para a igreja, ensinando o que é um culto de oração. Um culto de oração não é para ficar andando pela igreja. Vai dobrar o joelhinho e vai orar no culto de oração. Se nós, cada um de nós, fazer a nossa parte com a educação de filhos, nós vamos ver, gente, todas as palavras, o que tem de pastor que sobe nesse altar e diz: Deus está me mostrando que vai acontecer um avivamento muito grande em Araucária e vai começar por essa igreja. Não foi nenhum nem dois pastores que eu ouvi. Vocês podem procurar os cultos gravados. No The Change, que foi a conferência dos jovens, aconteceu muito. Pastores que subiu aqui e falavam: Deus está me falando que vai começar um grande avivamento em Araucária e vai começar pela 9ª igreja. Está entendendo o que está acontecendo? A nossa igreja vai ser celeiros de missionários, de líderes de louvor, de pastores, porque essa palavra de hoje vai ser viva e eficaz e vai mudar a tua família. Hoje, na hora que vocês forem almoçar, as coisas já vão mudar, a conversa já vai mudar, porque você vai começar a reeducar a tua família à maneira de Deus. E hoje nós vamos chamar para a guerra o vendedor de armas, o inimigo. Nós vamos dizer para ele: acabou. A minha família está protegida pelo sangue do Cordeiro. Vamos ficar em pé? Eu gostaria que você pensasse em todas as pessoas da sua família que precisam de salvação. As crianças hiperativas, as crianças com TDA, com TDAH, com TOD, com TED. Pede para Deus curar. Pede para Deus entrar na mentalidade das crianças. Colocar aquelas sinapses cerebrais no lugar. Vamos clamar agora pela nossa família. Vamos clamar pelas pessoas que estão nas UTIs. Tem muita gente precisando da nossa oração. E a nossa oração tem poder, ela move a mão de Deus. Vamos clamar pela nossa família. Coloque a mão no seu coração. Comece a clamar agora pela tua família, pelos teus filhos, pelos teus netos, sobrinhos, afilhados. Comece a clamar pelas pessoas também que moram na sua rua. Pede para Deus alcançar as pessoas que moram lá na sua rua também. A Araucária pertence ao Senhor Jesus, e nós vamos alcançar uma família de cada vez. Pai, nós estamos aqui agora, debaixo das tuas mãos poderosas, clamando pelas nossas famílias. Pai, eu peço agora que as mentalidades sejam mudadas, que cada pessoa que está nos assistindo, que cada pessoa que está aqui, ela viva uma metanoia, uma novidade de vida, que mude a forma dela de pensar, que mude a forma dela de agir, que mude a forma dela de educar filhos. Os nossos filhos pertencem ao Senhor. E desde já nós clamamos que o Senhor prepare o melhor casamento, a melhor faculdade para os nossos filhos, os melhores amigos, que desde já vai tirando do caminho dos nossos filhos tudo que é ruim, tudo que é mal. Protege, Senhor Jesus, protege a saúde deles. Se você está com seu filho aí agora, gente, você que é da mesma família, pode chegar pertinho, abençoa o teu filho. Se você está com teus filhos, com os teus netos, comece a abençoar. Fala: Senhor, entra na minha casa, muda a realidade do meu lar, cura meu casamento, cura o relacionamento de pais e filhos, cura o relacionamento de pessoas que são casadas, mas o casamento está desgastado. Renova o amor lá, Senhor. Tira esse vendedor de armas, tira agora, Senhor. Tira agora o inimigo. Nós revogamos as brechas, nós revogamos o mundo espiritual, todas as brechas
palavras que foram lançadas sobre a vida de alguém desde que estava no ventre da sua mãe, nós revogamos agora palavras de maldição. Vai curando, Senhor Jesus, primeiro a nossa mentalidade, acrescenta a nossa fé, Senhor, toca na nossa fé. Se tiver alguém aqui triste, se tiver alguém nos assistindo com depressão, eu revogo a depressão agora, em nome de Jesus. Espírito de tristeza, sai agora dessa casa. Senhor Jesus, vai soprando o teu vento impetuoso, aquele que nós não sabemos de onde vem, para onde vai. Sopra dentro das casas, abre porta de emprego, Senhor Jesus. Abre porta de emprego para aquele pai que está desesperado, Senhor Jesus, com os boletos vencendo. Abre porta de emprego para essa mãe, para esse pai. Vai curando, Senhor Jesus, as casas. Vai curando, Senhor, vai trazendo transformação. Traga transformação, Pai, que a igreja comece a entender que não é para vir para a igreja para bater cartão, é para vir para a igreja para sentir a presença de Deus. Senhor, tem pessoas que não conseguem, que vêm para a tua casa e não sentem a tua presença. Eu expulso esse espírito de confusão agora. Saia dessa vida. Pessoas que não conseguem ter contato com Deus, que não conseguem sentir a presença do Espírito Santo, você está sendo liberto agora. O Senhor Jesus vai te incomodar para buscá-lo de madrugada. O Senhor Jesus vai incomodar para você ter mais comunhão e intimidade com Ele. E ensina os pais a ensinarem seus filhos a ter intimidade contigo, Senhor. Nós revogamos todo tipo, Senhor, de confusão dentro dos lares. Pessoas que estão amargas, tristes, depressivas, nós revogamos todos esses sentimentos ruins. Leva para um lugar onde só o Senhor Jesus sabe onde é, mas tira das nossas casas, tira das nossas mentalidades. Nós colocamos os nossos filhos, Pai, todo espírito de preguiça, das crianças que não conseguem fazer as aulas, sai agora o espírito de preguiça dos nossos filhos. Que eles entendam a matéria, que eles sejam alfabetizados, que eles aprendam a interpretar. Pai, toca na educação dos nossos filhos, que eles consigam, Senhor, entender as matérias. Pai, nós agora clamamos pelas pessoas que estão nas UTIs. Nós clamamos por pessoas que não conseguem respirar. Tu és o fôlego de vida, papai. Sopra o teu vento dentro das UTIs.